presença de Deus é nítida nesse lugar. Oh, Jesus. Ei, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se faz presente. Nós nos reunimos e o Senhor se faz presente. Paulo lá em Efésios 4:22 fala assim: enquanto a antiga maneira de viver fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa verdade, nas Bíblias geralmente está em letra maiúscula, está falando de Jesus. Provenientes de Jesus, vos revestirdes do novo homem. Esse novo homem criado por Jesus. E hoje eu quero falar algo sobre as ferramentas do homem de Deus. Nós precisamos renovar o nosso raciocínio, o nosso modo de pensar. Paulo está falando isso aos Efésios. Você precisa mudar o seu modo de pensar, precisa ser um novo modo de pensar. Porque nós viemos de uma criação onde tínhamos lá uma família, e ali nós fomos aprendendo a pensar como eles pensavam talvez, mas é ensinado um modo de pensar, e aí depois veio nossos colegas de escolas, amigos, tios, avós, e todos esses foram acrescentados na nossa vida, são bênção, mas eles foram ensinando modos de pensar, que muitas vezes está relacionado ao modo que não está de acordo com a palavra de Deus. Eu, por exemplo, venho de uma família católica. Então o que acontecia? Meus pais me ensinavam a dobrar os joelhos para a santinha, a rezar o terço. Eu fui batizado, fiz primeira Eucaristia, fui crismado, fui coroinha. Era o modo de pensar que eu tinha, e que os meus pais achavam que era o certo, e me levavam para aquele modo de pensar. Achavam que era certo adorar os santos, adorar as imagens. Mas um dia nós conhecemos a palavra, e a palavra nos ensinou que o modo de pensar não estava certo. Então nós tivemos uma mudança de mente. Meus pais tiveram a mente renovada, eu tive a mente renovada, e nós mudamos. E hoje pensamos diferente. Já não precisamos mais adorar uma imagem, porque temos um Deus vivo que não necessita de uma imagem para se representar, porque Ele simplesmente é. E nem tem como construir uma imagem de Deus, porque é algo tão extraordinário, tão sobrenatural, que é impossível uma imagem representá-lo. Ao ponto de Paulo um dia chegar na Grécia e olhar os vários deuses, e tinha Liseus, e tinha Atenas, e tinha Poseidon, e os vários deuses gregos, e ele olha para um lugar, e ali estavam as figuras daqueles deuses, e dali um pouco ele olha para um lugar, e tem um lugar vazio, e ali diz que aquele era um Deus desconhecido, um Deus que eles não sabiam qual era a imagem. E ele olha para aqueles homens e diz: eu vim falar desse Deus, um Deus que não necessita de uma imagem para se apresentar, porque Ele é muito mais. E Ele apresenta aos gregos aquele Deus, e muitos gregos se convertem ao cristianismo, porque entendem que aquele Deus se fez carne e veio como Cristo Jesus. Então nós precisamos renovar a nossa mente e entender que Deus nos dá ferramentas. Então eu separei aqui algumas ferramentas, as ferramentas do homem de Deus, né? Porque você olha no decorrer da história bíblica, eu vou citar algumas, tem mais, né? Se a gente for ler a Bíblia tem vários, mas algumas que chamam a atenção, né? Por exemplo, Deus usou o que de Moisés para fazer os milagres, as pragas no Egito? O cajado. Então Deus usa uma ferramenta, usou o cajado de Moisés para fazer lá todas aquelas milagres lá no Egito. Aí ali com Josué, o que Deus usa para derrubar as muralhas? O que Deus usa para derrubar as muralhas com Josué? Quando os sacerdotes tocaram as trombetas. A Bíblia fala trombetas, mas o certo é chofar. Quando o sacerdote então
tocaram o chofar. Não sei se você já ouviu o toque do chofar, mas um sonho meu é um dia comprar um chofar e tocar aqui nos cultos. Tom, né? Vamos chegar lá. Mas eles tocaram o chofar. E aquele instrumento, o chofar, Deus usou para que as muralhas caíssem, né? Se você for ver Elias, né? O manto de Elias, na verdade, o manto de Elias foi usado ali para abrir o Rio Jordão. Ele bate com o manto e o Rio Jordão se abre para que passem o Rio Jordão. Se você vê Davi, Deus usa uma pedrinha, uma funda, né? A funda e a pedrinha de Davi, instrumentos que Deus vai usando para que aquele gigante fosse esmagado, fosse derrotado, né? Deus usa os figos lá com Isaías. Isaías faz lá um negócio com os figos, e aqueles figos ali, né, na vida do rei Ezequias, traz cura para Ezequias. Então, Deus usa ali ferramentas com aqueles homens de Deus, né? Deus usa a lã lá com Gideão. Gideão pega a lã e faz um teste com Deus, se a lã estiver molhada, se a lã estiver seca, e aquela coisa toda que Gideão faz, para saber se realmente era Deus que estava ali, se Deus ia confirmar tudo aquilo com ele. Então, ele usa a lã ali com Gideão. E Jesus usou barro, né? Porque tem uma das curas que é até engraçada, ele cospe no chão, né? Uma saliva no chão, junta com o pó da terra, faz um barrinho, põe nos olhos de um cego e o cego passa a enxergar. Então você vê que Deus vai usando ferramentas para que os homens de Deus possam fazer as coisas de Deus. E daí eu comecei, né, a pensar nas nossas ferramentas, as ferramentas que a maioria dos homens usam, né? A grande maioria aí ou conhece, ou já viu falar, ou já até usou, né? E aí essas ferramentas vão falando de algo que nós, como homens de Deus, precisamos nas nossas vidas para realmente ter uma vida ajustada com Deus, ter uma vida ajustada na palavra de Deus, ter uma vida com Deus. E a primeira ferramenta é o metro. Para que serve o metro? Para medir, né? Você vai usar para você poder tirar as medidas, calcular as medidas. Então isso me leva a entender que Deus quer que o homem de Deus seja um homem calculista, um homem que calcula. Como assim, pastor? Lá em Lucas 14, do 28 ao 31, ele começa a falar, né, que qual o homem que vai construir uma casa e não calcula antes de construir o que vai gastar para quando ir construir acabar não faltando e não passando vergonha, ou qual o rei que quando ir à guerra não calcula se o número de soldados que ele tem é o suficiente, se ele for com aquele tanto de soldados ele vai realmente vencer aquela guerra. Então o homem de Deus é um homem que calcula. Mas como assim, pastor? Como assim calcula? Então você faz os seus cálculos. Você vê lá, puxa, esse mês, o que entrou, o que vai sair, como vai ser. Você vai fazendo os seus cálculos. Nós precisamos calcular. Você calcula se vai dar, se não vai dar, se pode, se não pode. Se dá para fazer, se não dá, se compensa, se não compensa, né? Então o homem de Deus é um homem calculista. Ele calcula antes de ir fazer. Precisa calcular para saber se vai bater aqueles cálculos nas várias áreas da nossa vida. Será que eu faço isso agora? Deixo depois? Será que vai dar certo? Será que não vai? Outro instrumento aqui, né, que a gente usa bastante também é a chave de fenda, né? Para que serve a chave de fenda? Apertar os parafusos. E esse aperto, né, é para fazer um ajuste, para apertar quando está frouxo, para ajustar quando precisa ajustar. E essa chave de fenda me remete então ao quê? A algo que nós precisamos usar para ajustar as coisas, para que deixe as coisas mais firmes, mais conexas, para que nós possamos organizar ali de uma forma que fique alinhado. E aí me remete então à oração. O homem de Deus, ele precisa usar essa ferramenta que é a oração, para ajustar as coisas.
Então, quando você precisa ajustar algo, seja no seu casamento, seja com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, seja na escola, no trabalho, puxa, eu preciso ajustar isso com o meu patrão, preciso ajustar isso e não está dando certo. Então, use essa ferramenta, ore. Começa a orar de Deus. Tem algo aqui que precisa ser ajustado. Não está legal. Comece a orar. Use essa ferramenta para ajustar as coisas. Outra ferramenta interessante é a chave de boca, né? A chave de boca ela já serve para apertar um parafuso diferente, né? A chave de fenda é um tipo de parafuso e a chave de boca é outro tipo de parafuso. E aí, como fala de chave de boca, eu lembrei da língua, né? Chave de boca, língua. Porque Tiago, ele fala assim, que aquele homem que consegue dominar a sua língua, este é um homem usado por Deus. E aí nós precisamos, então, aprender a dominar a nossa língua. O homem de Deus precisa aprender o que falar, como falar, quando falar, por que falar. Porque senão, nós não vamos dominar a língua e nós vamos falar coisas que não deveriam ser faladas. E quando nós falamos o que não se deve falar, nós podemos estar magoando, machucando, ferindo alguém com as nossas palavras. Ou podemos estar falando algo que não se deve falar e aquela pessoa que está escutando está ficando com raiva. Ou nós falamos o que não se deve falar e fazemos o irmão agir de uma maneira que não deve agir por causa do que nós falamos. Então, eu devo falar? É o momento de falar? O que eu vou falar? Será que eu falo agora? Será que não? Então nós temos que aprender a dominar a nossa língua. Nós, os homens, às vezes somos meio duros com as palavras, meio duro com aquilo que falamos, principalmente para as mulheres, às vezes para outros homens. E quando nós falamos e somos duros, então nós estamos ali, às vezes, machucando, magoando. Às vezes a nossa esposa, às vezes a nossa mãe, porque está ali do nosso lado ouvindo aquelas palavras que não deveriam ser faladas daquela maneira. A minha mulher sempre chama atenção, amor, não é o que você fala, é como você fala. Eu falo, então é isso que eu preciso mudar. Como eu falo. E como eu falo, eu sou meio duro, então ele diz, calma, não é o que você fala, é como você fala. Então, melhore o seu jeito de ser. E eu estou nessa caminhada, irmãos, faz tempo já que eu estou tentando. Não é fácil, mas estamos aí, na luta, para tentar ser mais brando, falar mais com calma, né? Ser mais afável nas palavras. Minhas palavras às vezes são meio pá. Eu tenho um veio meio profético assim, e às vezes pega meio pesado, né? Então a gente precisa entender quando, como, por que falar, para controlar a nossa língua. E controlar a língua em vários sentidos, né? Nós, por exemplo, temos uma língua que é para abençoar. Então, se nós amaldiçoar, a palavra será lançada. E o diabo vai usar a nossa maldição para amaldiçoar. Então, nós precisamos sempre abençoar. Eu, de vez em quando, me pego amaldiçoando, sabia, irmãos? Mas você não é o pastor? Pois é, mas eu às vezes falo, peraí, não pode falar isso aqui, não. Estou liberando uma palavra aqui que não vai ser bênção. Então, nós temos que começar a liberar palavras bênção, segurando a nossa língua. Outra ferramenta que a gente usa, essa a gente usa mais para o carro, mas também às vezes usa para lubrificar, tal, que é o óleo, né? Ali para lubrificar, para não deixar algo enferrujar, para tirar o ferrugem de algo, né? E o óleo me remete ao óleo, à unção. Então, um homem de Deus, ele precisa buscar o óleo todos os dias. Qual é o óleo? O óleo do Espírito Santo. Nós precisamos todos os dias dessa unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, dessa unção de Deus sobre nós, para quê? Para não enferrujar, para as engrenagens trabalhar direito, para tirar o ferrugem, para proteger todas as engrenagens. Então nós precisamos desse óleo, o óleo da unção, a unção do Senhor, o óleo do Espírito Santo. Esse óleo, né, o óleo ele serve para muitas coisas, né? O óleo ele serve para acender a lamparina, o óleo ele serve para lubrificar, o óleo ele serve para tempero, o óleo ele serve para fritar, o óleo serve para muitas coisas.
Vários tipos de óleos que servem para vários tipos de coisas. E nós precisamos desse óleo sobre a nossa vida. Ora, nós precisamos de um óleo que vai fazer a nossa lamparina continuar acesa. Olha, nós precisamos de um óleo que vai dar uma temperada ali naquela situação, naquele relacionamento. Ora, nós precisamos de um óleo que vai tirar o ferrugem de alguma coisa que está lá encalacrado, que nós deixamos lá no canto e não queremos que Jesus nem mexa. Ora, nós vamos usar o óleo para que a engrenagem trabalhe direitinho, para que o pistão do motor possa funcionar. E essa é a unção do Senhor sobre a nossa vida. Então, o homem de Deus, ele precisa do óleo da unção. O homem de Deus, ele precisa do nível. Para que a gente usa o nível? Sabe o que é o nível, né? Para que a gente usa o nível? Para deixar no nível, né? Para aprumar, para deixar no nível, para alinhar. Então, o nível, ele me leva a pensar em equilíbrio. O homem de Deus, ele precisa ser equilibrado. Tem muita gente, mulher é mais do que homem, mas tem uns homens que são assim, né? Mulher é muito alto e baixo, né? Tem hora que ela... né? É uma montanha russa, né? Montanha russa. Aí você é o homem. Aí você tem que entrar com nível para trazer o equilíbrio. Equilíbrio. Se ela é montanha-russa, você precisa ser o equilíbrio dela. Talvez teu filho é meio montanha-russa, você precisa ser o equilíbrio do teu filho. Você é montanha-russa, então você precisa se equilibrar. Não dá para uma hora estar lá em cima, estar lá embaixo, estar lá em cima, estar lá embaixo. Você tem que estar no nível, tem que estar equilibrado. Tem que estar ali alinhado. Por quê? Porque o homem de Deus, ele é um cara equilibrado em todos os seus afazeres. Ele é equilibrado no seu casamento, ele é equilibrado lá no seu trabalho, ele é equilibrado na igreja, ele é equilibrado com a família, ele é equilibrado no seu relacionamento com os filhos, com os pais. Ele é equilibrado na escola. É uma pessoa equilibrada. O homem de Deus, ele precisa desse equilíbrio. E o que pode trazer esse equilíbrio? Só a vida com Deus. Você entender que Deus está no controle e manter um padrão de equilíbrio, se manter no nível. Outro instrumento aqui que eu pensei, que é a serra, né? O serrote. Ele serve ali para serrar, né? Para cortar. Né? E aí, quando eu penso no serrote, eu penso na sabedoria. A sabedoria é que vai nos levar a organizar, a serrar as partes de maneira que aquilo se encaixe, de maneira que aquilo seja usado no momento certo, para a construção certa. Porque se você serrar errado, também não adianta, né? E não vai encaixar. Então você precisa ter lá o serrote que vai serrar, que vai deixar tudo no tamanho, para que você possa encaixar, para que você possa colocar naqueles lugares certos, para fazer a coisa certa. Então nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para colocar as coisas nos lugares, para fazer a coisa certa. Sabedoria para lidar com aquelas coisas que vêm. Às vezes vem lá no trabalho, às vezes vem lá em casa, às vezes na rua, às vezes na igreja. Vem uma situação, vem um momento em que você precisa de sabedoria. Opa, deixa eu parar aqui, analisar e agir com sabedoria. Falar com sabedoria, para que essa sabedoria encaixe e tudo fique montado da maneira correta. Outro instrumento que a gente usa é o alicate, né? E o alicate, ele mais força, firme, né? Então eu penso em você ser uma pessoa firme. E aí firme é também em vários sentidos. Às vezes você, por exemplo, precisa ser firme com os filhos. Às vezes você precisa ser firme com você mesmo. Às vezes você precisa ser firme com a esposa. Às vezes você precisa ser firme com o colega, com o amigo. Ser firme, né? E aí você precisa dessa firmeza. Meu filho, acho que, não sei, esses dias ele estava me contando que tinha um coleguinha lá que ele só fica batucando. Pá, 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 pá. E aquele batuque que ele faz na carteira atrapalha na aula. E aí diz que ele fala assim: pare o batuque, o piá batuca mais alto, ainda para provocar mais. Eu falei para ele: filho, você tem que ser firme. Aí
Aí você precisa ser firme. Chega aí, ou você para, ou eu vou lá na diretoria agora falar que você está batucando e está atrapalhando a aula. Aí o cara já vai, opa, por quê? Porque você foi firme. Ele olhou para mim e disse, você tem que ser firme, filho. E se o cara não parar, você vai na diretoria, diretora, eu vim aqui que eu quero falar do colega tal que faz isso. Mas ele não vai gostar. Eu falei, não, mas às vezes nós vamos fazer coisas que as pessoas não vão gostar. Mas é para um bem maior, para um bem comum. Então nós precisamos ser firmes. E firmes também no sentido de estar firmados, inabaláveis. Você está firmado na palavra. Você está firmado em Cristo, você está firmado em Deus. Aí quando as coisas vêm, você não vai ser que nem aquele palanque no banhado. Você está firme. As coisas vêm, você continua firme. Então, de firmeza nesses dois sentidos, né? Então, o homem de Deus, ele não fraqueja. Ele continua firme. Outro instrumento aqui que a gente usa é a tal da talhadeira, né? Serve para quebrar, né? Quebrar coisa dura, para fazer cortes ali. E aí eu pensei nisso mesmo, em quebrar. Quebrar o quê? Quebrar tudo aquilo que não faz parte da vontade de Deus. Quebrar tudo aquilo que está contra os princípios de Deus. Quebrar todas as maldições passadas. Quebrar todas as ligações do passado, todas as amarrações, as cadeias passadas. Às vezes no passado a gente traz coisas para a nossa vida que a gente precisa quebrar. Eu, antes de me converter, eu não cheguei assim a frequentar, mas eu fui assim, alguns batulaques lá de tambor na macumbaria. Eu cheguei a frequentar daí centro espírita. Eu cheguei a frequentar, essa eu frequentei bastante, por 2 anos a Seicho Noye, que também é bem espírita. Então eu fiz algumas coisas que trouxeram consequências espirituais para a minha vida. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso quebrar com tudo isso. Quando eu me converto, eu conheço Jesus, eu começo a quebrar. De vez em quando vem alguma lembrança. Deus traz uma lembrança de algo que estava lá. Opa, deixa eu quebrar isso aqui. Eu não lembrava, agora eu lembrei, então eu vou quebrar. E aí você ora e quebra em nome de Jesus. Os relacionamentos passados, né? Antes de me converter também, tive muitos relacionamentos fora daquilo que a palavra de Deus diz. Quebrei todos. Falei, Senhor, quero quebrar tudo isso em nome de Jesus. Nós precisamos passar por essa libertação. E como que se liberta? Quebrando todo aquilo que vinha sobre a nossa vida. E não vem mais. Por que não vem mais? Porque agora Jesus está na sua vida. Agora o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E quando você quebra sobre a sua vida, você ainda quebra sobre a tua descendência. Assim, eu quebro sobre mim, quebro sobre a vida dos meus filhos, tudo isso. Se você sabe de alguma coisa dos antepassados, vai quebrando. Eu tenho algumas histórias de antepassados, de avós, bisavós, que eu fui quebrando. Fui quebrando. Por quê? Porque senão aquela maldição hereditária vem sobre a minha vida. Mas se eu tenho Jesus, não tem mais. A partir do momento que eu quebro, acabou. Eu quebro em nome de Jesus, eu uso o sangue de Jesus. E aí, nós usamos ali então a talhadeira para quebrar tudo. Outro instrumento que se usa bastante é o esquadro, né? E o esquadro, ele fala de alinhamento. Deixar o negócio alinhadinho. E quando se fala de alinhamento, eu penso num alinhamento nosso para com Deus. Nós temos que estar alinhado com o Pai. Em tudo que nós vamos fazer, nós temos que estar alinhado com Deus. E muitas vezes nós estamos dando lá, o pessoal chama de murro em ponta de faca, né? Por quê? Porque não está alinhado com Deus. Porque você está fazendo na tua vontade, na tua carne, no teu anseio. Mas você não alinhou com Deus. E aí se você não alinhou com Deus, o negócio é complicado, dói, é difícil, não vai. Então nós precisamos nos alinhar com Deus. Agora, se você estiver alinhado com Deus, vá que vai dar certo. Desde que você tenha alinhado com Deus, que às vezes se você está alinhado com Deus e a coisa não é fácil, aí você só tem que se manter alinhado com Ele. Tem coisa na minha vida que é assim, eu estou alinhado com Deus, mas a coisa não está fácil, mas eu sei que eu estou alinhado com Ele. Então vamos que uma hora vai. Por quê? Porque eu sei que eu estou alinhado com Ele. Não, eu não tenho certeza, então não continue. Só continue se você tiver certeza que você está alinhado
com Deus. E aí você alinha tudo com Deus. Alinha sua esposa, seu casamento, seus amigos, sua mãe, seu pai. Alinha com Deus, vai alinhando. Alinha a sua vida com Deus para que aqueles que estão à sua volta também comecem a ficar alinhados com Deus. E aí quando nós estamos alinhados com Deus, aí Deus começa a agir através de nós, sobre nós, e as coisas começam a acontecer porque nós entramos no esquadro. Ficamos alinhados. O homem de Deus está alinhado com Deus. Tem um instrumento aqui, não sei se já viram falar, da tal da chave de grinfo. Viram falar dessa já? Para que serve a chave de grinfo? Apertar cano, é aquela que é para fazer um aperto mais forte, né? Aquele aperto de tarrachar mesmo, né? Não é como a chave de fenda, como a chave de boca, é uma chave mais potente, né? Então fala de apertar algo com força. Aí eu pensei em perseverança, em ser forte, em ser inabalável. Então o homem de Deus, ele é perseverante. Mesmo quando está no aperto, ele persevera. Porque ele persevera em Deus, ele persevera em Cristo. Ele continua forte no propósito, forte sabendo que Deus está com ele, forte na fé. Ele continua perseverando. Então o homem de Deus, ele não desiste. Ele persevera, ele persevera, ele persevera, né? Eu estava falando aqui no início, né, que acho que a primeira reunião teve bastante homem, depois foi diminuindo. Ah, mas tem pouco. Mas daí eu estava lembrando das primeiras reuniões na igreja. Tem mais homem aqui hoje do que tinha nos cultos no início aqui. Então isso já é motivo de alegria. E aí isso me leva a crer que é só uma questão de tempo, sabia, Cleito? Se quando começamos aqui, eram uns bancos de madeira que não tinha nem esse tanto de pessoas que tem hoje aqui, que é só homens. Quer dizer, nem o que tem só de homens tinha de pessoas todas na igreja. E hoje os cultos de domingo, graças a Deus, estão aí, cheios. Então isso me leva a crer que daqui a um tempo estará cheio de homens aqui. Cheio, todas as cadeiras lotadas, cheio de homens. Em nome de Jesus. Por quê? Porque nós vamos continuar perseverando. Porque o homem de Deus persevera. Ele é perseverante, ele não desiste, ele vai, ele vai, ele vai. Às vezes dói, irmãos. Você acha que foi fácil para mim, para a pastora, perseverar aqui? Foi fácil? Não. Mas estamos aí, perseverante. Alguns irmãos juntos aí, né? Temos aí que estão faz tempo com a gente, perseverando. Não desistindo, perseverando. Homem de Deus persevera. Outro instrumento que eu pensei aqui foi no compasso, né? E o compasso, ele fala de você fazer algo bem correto, vamos dizer assim, né? Você vai fazer um círculo lá, você usa o compasso, é aquele círculo, porque se você fizer na mão, você vai ficar meio torto, meio desalinhado. Se você usar o compasso, vai ficar bem certinho, bem correto, né? Então você usa o compasso para estar correto, para estar certinho, para fazer tudo dentro de um padrão. Aí me leva a pensar no testemunho. O nosso testemunho deve ser um testemunho padrão. Então as pessoas precisam olhar para nós e ver um testemunho na nossa vida. Precisa ver que há algo diferente, tem algo diferente ali. O diabo não vai gostar, irmãos. O diabo vai tentar contra. Por quê? Porque ele está vendo o seu testemunho. Mas as pessoas serão tocadas pelo seu testemunho. Eu lembro quando eu me converti, na época eu trabalhava lá, e daí o povo estava acostumado com o Leandro festeiro. Eu saía do trabalho, já ia para festa. Ou ia para um boteco, para outro, já ia para baladinha, e o povo estava acostumado com aquele Leandro. Aí aquele Leandro se converteu. Parou tudo. Aí pronto, aí começaram a tirar sarro. E aí, ó, o pastorzinho já profetizava, eu nem sabia. Ó, o homem Bíblia aí agora só fica lendo essa Bíblia. Agora loqueou. Fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele lá. Ixi, ó, agora não faz sexo mais, agora virou até bicha, nem pega mais as menininhas. Era assim que me tratava. Né? Mas eu continuei dando testemunho, firme no meu testemunho. Mudei de vida radicalmente. Fui transformado pelo Senhor. E aqueles mesmos
que tiravam sarro, depois de 1 ano, estavam chegando na minha mesa e dizendo assim: eu estou com um problema no meu casamento, você podia orar por mim? Pela minha esposa? Eu estou com uma situação aqui, você podia orar por essa situação? Os mesmos que tiravam sarro. Por quê? Porque eles olharam o testemunho. O cara não saiu mais, ele alinhou e tá. E daí eu falava que eu orava por eles e tal, e eles foram vendo aquilo, e com o tempo aqueles que tiravam sarro estavam pedindo oração. Então quando você tem um bom testemunho, aqueles que tiram sarro depois vêm pedir oração. E também em casa eu tive um testemunho tão tremendo, que eu fui o primeiro a me converter na minha casa. Mas o testemunho foi tão forte para a minha família, que em 6 meses a família inteira estava batizada. Eles olharam assim e disseram: cara, não é mais o mesmo, esse cara aí mudou, não sei, é outro Leandro. E era Cristo na minha vida. Porque eu tinha um jeito de tratar os meus pais terrível. Eu comecei a tratá-los com amor, com carinho, com alegria. E eles olharam e disseram: cara, está diferente. Então eles viram o testemunho e disseram: eu quero esse negócio aí. Eu disse: esse negócio chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E, graças a Deus, hoje toda a minha família serve a Jesus Cristo, né? Estamos em denominações diferentes, mas todos servindo a Cristo. Minha família é pequena, é só eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Então somos só 4. Então, estão aí. Meu pai e minha mãe servem numa denominação, minha irmã outra e nós aqui, mas estamos todos aí debaixo da graça de Cristo, por causa do testemunho. O homem de Deus tem bom testemunho. E para finalizar aqui, né, martelo. E martelo fala do quê? Pregar, né? Pregar. Aí se fala de pregar, eu penso em pregação. Como assim pregação? Se o martelo prega, eu penso em pregação. Pregar o quê? Pregar o evangelho de Cristo. Pregar a palavra de Deus. Em tempo e fora de tempo, em todo o tempo. Pregar a palavra de Deus. Aí eu preciso ler, conhecer, vir aos cultos, aprender e daí pregar. Além de viver, eu preciso viver aquilo que eu aprendo. Talvez você está algo na sua vida que você ainda não está vivendo porque não aprendeu. Quando você aprender a palavra tocar, né? Aí você vai pregar aquilo. Eu cometo às vezes erro. Depois eu leio a palavra, opa, peraí, errei. Eu vou lá, peço perdão para a pessoa, digo, ó, eu conduzi mal, mesmo sendo pastor, eu me conduzi mal. Então me perdoa, irmão, por essa atitude, por aquela, pelo que eu fiz de errado. Não, mas pastor, não, mas eu li na palavra e vi que está errado, então eu quero te pedir perdão porque está errado. Então agora eu vou acertar, vou alinhar, vamos acertar, vamos alinhar. Pregação da palavra, então nós precisamos pregar a palavra de Deus. O homem de Deus tem a palavra de Deus na sua boca. Tem o evangelho de Cristo falando das boas novas todos os dias. Amém? Vamos colocar de pé? Aleluia. Senhor, que essa palavra possa ter entrado nos corações, ó Pai. Senhor, que assim como o metro nós possamos ser homens que calcula, Senhor. Senhor, que assim como a chave de fenda aperta, Senhor, está ali ajustando, nós possamos ajustar tudo na nossa vida através da oração, ó Pai. Senhor, a chave de boca nos lembra da boca, da língua, que nós possamos, ó Senhor, ter uma língua que abençoa, uma língua que edifica, uma língua que sabe a hora e o momento de falar, o que falar, como falar, por que falar, ó Pai. Assim como o óleo, ó Senhor, que lubrifica, ó Senhor, que tira a ferrugem, assim seja o óleo da unção de Cristo sobre a vida destes varões, ó Pai. Que sejam homens de unção, homem de Deus de unção, assim como o nível, ó Senhor, que nivela ali, ó Senhor, que cada um desses homens possa ter equilíbrio nas áreas das suas vidas, ó Pai. Também, Senhor, assim como a serra corta, separa para deixar tudo certo, para fazer a montagem certa daquilo que é certo, nós tenhamos sabedoria
Que a sabedoria faça parte da vida destes homens de Deus, para que saibam lidar com as questões que chegam até eles, ó Pai. Assim como o alicate é firme, que nós também sejamos firmes, que nós não venhamos a fraquejar, que no momento que tenhamos que ser firme com alguém, o Senhor nos mostre, nos use, possamos ser firmes e também não venhamos jamais a fraquejar, mas estejamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Também, Senhor, como a talhadeira, que nós venhamos a quebrar, ó Senhor, tudo aquilo que não presta na nossa vida, que nós venhamos a quebrar todo tipo de maldição, qualquer coisa, Senhor, do passado, dos antepassados, nós estejamos quebrando pelo poder do nome e do sangue de Jesus de sobre as nossas vidas. Que também, Senhor, nós, assim como esquadro, estejamos alinhados com o Senhor. O homem de Deus está alinhado com o Senhor, que cada um destes homens possa estar alinhado com os teus planos, com os teus projetos, com os teus sonhos, ó Pai, alinhados com o Senhor. Que assim como a chave de grinfo, ó Senhor, traz um aperto forte, fala de força, nós como homens de Deus, possamos ser homens perseverantes, homens fortes, que não se abalam nas situações, mas que estão firmes na rocha e perseveram até o fim, Senhor. Ah, Senhor, assim como o compasso que faz tudo perfeito, de uma maneira correta, o nosso testemunho seja um testemunho perfeito todos os dias. Que como homens de Deus nós possamos dar um bom testemunho onde quer que nós estejamos, ó Senhor. E assim como o martelo prega, nós possamos pregar a Tua palavra e o Teu Evangelho todos os dias da nossa vida. E assim seja, Senhor, e que estes homens possam usar essas ferramentas que o Senhor coloca nas mãos dos homens de Deus. Eu declaro que eles são homens de Deus. Eu declaro sobre a sua vida, você é um homem de Deus. Essas ferramentas estão disponíveis para você. Use essas ferramentas todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Aí, que você possa voltar em paz para sua casa, debaixo da graça e da presença do nosso Deus.